Juliana e Bela, né? Bela, muito bem. Pois é, e Deus tem nos abençoado muito através dele. Até através da Bela, gente. Tem 5 meses, 5 meses. Gente, ela é um doce, quietinha, eu não sei, vou e vem para a igreja, e fica no culto, e vai para o restaurante, e tranquila demais, só sorri. Sabe aquela coisa, sorri e acene? Então tá a Bela aí, ó. Eu quero louvar a Deus, viu, queridos? Você, irmãos, então vem para cá, Breno, já, por favor. Deixe-me só lembrar você que não pôde vir na sexta-feira, que as mensagens estão gravadas, né? Você pode assistir. Eu queria muito que você, aliás, ninguém perca, né? Nenhuma ministração. Desde a sexta-feira à noite foi bênção demais. Ontem, 17 horas, a pastora Juliana, né, que ministrou, uma palavra maravilhosa. E à noite, né, também o pastor Breno falou. E agora, mais uma vez, e você sabe, à noite vai ser o grande encerramento aí desse seminário que nós desejamos tanto. E tudo isso partiu, né, de um momento onde Suzy estava sendo abençoada aí através de um congresso, num seminário, né, que o pastor Breno coordena a central da restauração lá na Igreja Batista Central, lá na central de Belo Horizonte, e ele já tem falado para nós sobre essa central de restauração. É algo que a gente precisa viver, né, isso aqui também, muita alegria. E Suzy assistiu todo o seminário e falou: Mazinho, a gente tem que trazer para a igreja, né? O Breno lançou um livro recente também, que aliás a gente encoraja você a adquirir esse livro. No final do culto ele vai estar disponível ali, quase que acaba ontem, mas tem alguns ainda. Então assim, não deixe de adquirir esse livro para você e também, claro, um amigo, um familiar seu, alguém que você sabe precisa, né, também de lidar com essa questão da saúde emocional. O livro é fantástico, maravilhoso, né? Pastor Breno, ele já pastoreia lá, faz parte da equipe de pastor da Central já há muitos anos. Nasceu lá, né, praticamente, né, criança, adolescente, né? É também psicólogo, ou seja, alguém muito preparado para falar com toda a autoridade nessa área. Então, quem tem recebido sabe, né, como Deus tem usado, né? Então, tem as gravações do que já foi ministrado, tem agora, à noite também. E o livro. Então, ou seja, um arsenal de recursos que o Senhor proveu para nós aqui nesse seminário de saúde emocional. Amém? Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, Pai. Muito obrigado pela disponibilidade deles, Pai. E hoje, uma data tão especial, aniversário. Ele poderia ter dito: não, eu vou passar com a minha família. Aliás, tem 4 filhos, só veio a bebezinha, todos ficaram lá. É algo assim que ele nunca fez antes. E o que nós estamos vendo aqui, Pai, é que o Senhor está abençoando. O Senhor está usando a vida deles para abençoar essa igreja, Deus. Nós te somos imensamente gratos. Muito obrigado, Deus. E o Senhor sabe, Pai, mais uma vez, usa teu filho aqui. Nossos corações estão abertos para receber a tua palavra, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Mazinho, pastora Suzy, pelo convite. A gente está muito alegre de poder ver o que Deus tem feito nesses dias e ver a igreja recebendo e ver o Senhor se movendo. Mais importante, desde o início, a nossa busca sempre foi essa, que Deus pudesse vir, que Ele se fizesse presente, que Ele pudesse trazer revelação e cura aos corações, e a gente tem visto que isso está acontecendo, e eu estou com muita expectativa para esse dia de hoje, porque eu creio que nessas 2 mensagens o Senhor tem uma obra linda para fazer no seu coração, em toda a igreja. Então prepare aí para aquilo que Deus quer fazer, e eu creio que Ele fará. Hoje de manhã eu estava tomando café da manhã, aguardando os pastores me buscarem, e Deus me presenteou no meu aniversário com o sol, não é verdade? Ontem, como bom mineiro que sou, tive que ir para a praia na chuva, nadei na chuva, mas hoje, se Deus quiser, vou nadar no sol, vou voltar para casa todo rosa, para ficar bem combinando. E hoje de manhã eu estava lá tomando café com aquela vista maravilhosa. Outro clima, hein? Cidade muda muito. O clima da cidade, a praia cheia, as pessoas caminhando, coisa mais linda. Vim com a roupa combinando com a paisagem. Eu tirei até uma foto, mandei para minha esposa lá, eu com os coqueiros ao fundo assim, ó. Então eu estou hoje no clima João Pessoa ensolarado. Meus filhos já me ligaram hoje de manhã, eu estava lá tomando café da manhã, e aí meus pais estavam no carro indo para a igreja, e a criançada lá me dando parabéns. Então já acordei com esse presente de ver o sorriso dos meus filhos, receber uma mensagem de carinho deles. E viemos então só metade da família, somos 6,
Então veio eu, a Ju e a Bela e deixamos 3 filhinhos lá para trás. E na quarta-feira estaremos de volta lá para abraçá-los e Deus é bom. Não é verdade? O Senhor é maravilhoso? Ó, desafio você a adquirir o livro, né? Ontem muitos compraram, eu assinei muitos livros ontem, recebi muito carinho de vocês. Eu espero que o livro seja realmente edificante. Eu tenho recebido, como eu disse, muitos testemunhos das pessoas que têm lido e têm recebido cura, transformação. São testemunhos incríveis. Às vezes eu até me emociono com os áudios e mensagens que eu tenho recebido. Então eu creio que esse livro tem vida de Deus para você, para a sua família. Muitos irmãos lá em BH têm usado esse livro como uma estratégia evangelística. Então muitos não crentes têm recebido esse livro de presente, porque é um livro que ele integra princípios bíblicos com argumentos científicos de psicologia, de neurociência. Então a pessoa que não é cristã, ela entende e ela vê, poxa, que interessante, como que a Bíblia ela já falava desses assuntos, como que a Bíblia é sábia. Então, é um livro muito legal para você tocar e introduzir a palavra no coração de um não crente. O livro se chama Segredos da Saúde Emocional. A Bíblia tem todos os segredos e todas as respostas para nós, para a nossa geração, para uma geração que está emocionalmente tão adoecida. E a palavra de Deus tem todos os segredos, né? E eu espero que esse livro possa abençoar você e edificar. Ao longo agora da mensagem da manhã, eu vou trabalhar alguns conceitos que estão distribuídos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 8 do livro. À noite eu vou trabalhar mais algumas coisas do capítulo 9, mas eu espero mesmo que o Senhor faça algo extraordinário. Amém? Quero começar contando uma experiência muito interessante, muito forte e muito inusitada que eu vivi. Alguns anos atrás, meu pai ele tinha adquirido um sítio, uma roça, e nós, como bons mineiros, fomos então preparar ali aquela casa, preparar aquele lugar, e decidimos fazer uma horta, fazer um pomar e organizar aquele sítio. E foi muito interessante porque a gente não conhecia muito bem aquela região e fomos até um armazém para poder comprar todos os insumos e os materiais para o nosso pomar, para a nossa horta. Quando chegamos lá no armazém, tinha um local novo, o armazém todo antigo, aquele armazém de roça, de interior, tudo antigo, e tinha uma prateleira novinha. Tudo novo, tudo diferente, aquilo me chamou a atenção e eu falei com o dono do armazém, falei, o que é aquilo? Por que aquela prateleira e aquele canto ali é tão diferente dos demais? E ele me disse, aquilo ali são sementes mágicas, aquilo ali trata-se de uma experiência que os agrônomos aqui da faculdade da região estão fazendo e eles estão produzindo mudas e sementes mágicas. E eu falei, mas como é isso? Como pode ser muda mágica? Isso não existe. E ele falou, não, isso é uma experiência, o pessoal da região está todo mundo plantando, e eles têm tido resultados extraordinários, mas ele não sabia explicar muito bem o que era, como funcionava. Mas, óbvio, decidimos experimentar, ficamos curiosos com tudo aquilo, e nós plantamos aquelas sementes e aquelas mudas. A gente fez uma horta muito bonitinha, muito caprichosa, e a gente plantou tudo direitinho, colocamos as plaquinhas, colocamos os canteiros, cuidamos daquilo com muita expectativa, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente pensava, como vai ser? O que será que vai acontecer? Será que vai crescer rápido? Será que vai ser colorido? Eu não sabia como seria aquelas mudas mágicas, e para o nosso espanto, após alguns meses regando, cuidando, adubando, lá no local onde a gente tinha plantado alface, nasceu um pé de couve. No local onde a gente tinha plantado pimentão, nasceu morango. No local onde a gente plantou alho, nasceu cebola. E a gente ficou espantado, que loucura é essa? Como pode ser isso? Como que fizeram mudas mágicas, sementes mágicas? E talvez, a essa altura, você possa estar se perguntando como que o pastor Mazinho me traz um mineirinho maluco, um pastor doido, que vem contar uma mentira, uma história doida dessa aqui. E de fato, essa história nunca aconteceu, eu nunca plantei uma horta, nunca plantei um pomar. Mas essa história, eu uso muito ela em casamentos que eu celebro. Ela está no início do livro.
E eu a chamo de alegoria das sementes mágicas. Eu gosto de contar essa história porque nós, ao olharmos para a natureza, nós sabemos que se eu plantar pimentão, vai nascer pimentão. Se eu plantar alface, vai nascer o quê, gente? Tem jeito de plantar alface e nascer couve? Tem jeito de plantar pimentão e nascer morango? Você acha que existe esse negócio de semente mágica? Existe ou não existe? Não existe. Mas por que lá na sua casa você planta indiferença e espera colher atenção? Por que você planta rispidez, palavras duras e espera colher compreensão? Por que você trata mal e quer ser bem tratado? Por que você fica o dia todo no celular e quer conhecer e amar a palavra de Deus? Se lá na natureza, se lá na horta, no pomar, não existe magia, e aquilo que você plantar você vai colher, deixa eu te contar, na sua vida acontece da mesma forma. Parece tão óbvio, parece tão bobo, mas na prática nós estamos o tempo todo plantando algumas coisas e esperando colher outras. Jesus, ele fala muito sobre isso. Em Lucas capítulo 6, Jesus ele vai dizer: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Um pouquinho à frente ele fala: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se plantarmos da carne, colheremos corrupção e todos os frutos da carne. Mas se plantarmos do Espírito, colheremos vida, colheremos paz e os frutos do Espírito. A lei da semeadura é muito séria, a lei da semeadura é implacável. Ela é óbvia para nós quando vista na natureza. Mas, infelizmente, nós não tratamos ela com a mesma obviedade, nem com a mesma seriedade no nosso dia a dia. E a semeadura é um conceito muito importante para entendermos as nossas emoções. Eu expliquei na sexta-noite que as nossas emoções, elas são uma resposta às experiências que vivemos. Um culto, uma conversa, um ambiente à mesa com a família, uma experiência difícil, uma briga, um conflito, uma conversa ruim. As experiências que você vive, elas vão disparar emoções em você. As suas emoções, elas não vêm do nada. Você não está aqui parado e de repente vem uma ansiedade, de repente vem uma tristeza, de repente vem uma alegria. Não, a sua emoção ela vem a partir de uma experiência. E as sementes, elas são atitudes, palavras que você está semeando. Quando você olha para alguém, quando você fala com alguém, quando você reage a alguém, quando você tem os seus hábitos, as suas atitudes e as suas palavras são como sementes. Você está todos os dias plantando um pomar. Você está todo dia plantando um jardim. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está lançando sementes. E as suas emoções, elas vão combinar com as características do jardim que você está plantando. Se o seu jardim é cheio de flores, é cheio de frutos doces, e é isso que você tem cultivado na sua vida, nas pessoas ao seu redor,
se você tem cultivado perdão, amor, paciência, presença de Deus, obediência à palavra, atenção, carinho, se você tem cultivado essas coisas, o seu pomar será assim, o seu jardim será lindo e as suas emoções serão também leves. E quando vierem momentos difíceis, as suas emoções elas estarão mais protegidas, mais organizadas, mais sustentadas. Mas se você planta o tempo todo cara ruim, resposta atravessada, preguiça, procrastinação, prazer, celular, superficialidade. Quantas famílias hoje em dia não têm tempo de mesa, não conversam. Cada um vive sozinho, dentro do seu quarto, com a sua tela na mão, cada um vive a sua vida. A gente fica o tempo todo pensando na vida dos outros, consumindo a vida dos outros, se relacionando superficialmente com quem está longe, sem cultivar o relacionamento com quem está perto de nós, com quem está dentro de casa. Um dos fatores mais graves e atuais de adoecimento emocional, sabe o que é? Solidão. Mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas, o pastor Paulo pregou sobre isso, citou uma pesquisa recente, ele disse que mais de 50% das pessoas se dizem solitárias e sofrem com solidão. Como você quer ter relacionamentos significativos e profundos se você não está semeando isso? Para de plantar pimenta na vida dos outros e esperar colher morango. Você não vai colher morango se você é uma pimenta. Se você é ardido, difícil de engolir. Se você é espinhento. Se você não se dedica ao outro, não olha, não passa tempo, não investe. A lei da semeadura funciona lá na horta, lá no interior de Minas, lá no pomar. Mas a lei da semeadura funciona dentro da sua casa, funciona na sua agenda, funciona nos seus relacionamentos. Funciona porque aquilo que você está plantando, você vai colher. E o estilo do pomar, o estilo do jardim que você tem cultivado vai interferir diretamente na qualidade das suas emoções. Eu quero apresentar para vocês uma parábola muito poderosa que Jesus contou. E por meio dessa parábola, eu quero te ajudar a entender como está o seu coração. O tema nosso da manhã é sementes ao coração. O meu objetivo é te ajudar a perceber qual é o seu tipo de coração. O meu objetivo é te ajudar a encontrar cura de Deus, para que você se torne terra boa, e para que o Senhor possa produzir os frutos que Ele sonhou para a sua vida. Eu queria desafiar você a fazer uma oração agora. Queria que você pedisse isso para Deus. Eu sou extremamente limitado, porque eu não conheço o seu coração, eu não tenho como curar o seu coração, eu não tenho como te explicar, porque eu não conheço a sua história, mas o Senhor conhece. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as sementes que estão aí dentro. E eu queria que você orasse. Eu quero que você faça para o Senhor uma pergunta agora. Quero que você pergunte para Ele: Deus, qual é o meu tipo de coração? À luz dessa parábola, eu vou te apresentar alguns tipos de coração. E eu espero que o Espírito Santo te fale, revele a você qual é o seu, como está o seu coração. Você pode perguntar isso para Ele? Pergunte, eu vou te dar um minutinho para você orar. Abra o seu coração, faça uma oração com as suas próprias palavras. Faça aí agora uma oração sincera. Fala: Deus, aqui meu coração está aqui. Eu te apresento o meu coração. Fala comigo qual é o meu tipo de coração. Fala comigo, Deus, onde eu preciso ser confrontado, onde eu preciso ser tocado, onde eu preciso ser curado. Pergunte isso para o Senhor.
Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Nós estamos em Lucas capítulo 8. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E lá no verso 11 ele fala: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Nós temos que entender algumas coisas nessa parábola. A primeira delas é que as sementes, elas são palavras, ou as palavras são sementes. E nós precisamos entender como que isso é relevante para nós e como que a lei da semeadura, que eu já expliquei, ela vai gerar frutos na sua vida. Tanto a palavra de Deus, que é uma semente, quanto as palavras nossas, que estamos o tempo todo lançando e semeando na vida das pessoas. No final aqui nós vamos trabalhar um texto de Hebreus, que ele trabalha um outro tipo de semente. Aqui nós estamos falando da semente da palavra de Deus. Lá em Hebreus ele fala de uma semente que ela é amarga, uma semente ruim. Então, a Bíblia ela nos dá esse entendimento de que as palavras elas estão lançando sementes. E que o coração é o quê? O coração é um terreno, é uma terra, onde a semente vai cair. É isso que Jesus explica. Os discípulos perguntam, ele fala: não, as palavras são a semente e o coração é o terreno. E a oração que eu pedi para você fazer é para você discernir agora qual tipo de terreno é o seu coração. Jesus apresenta 4 tipos de terreno: o terreno da beira do caminho, o terreno com pedras, o terreno com espinhos e o terreno bom. Ele apresenta 4 tipos de terreno. Dos 4 tipos, quantos são bons? Quantos, gente? Só um. Então quer dizer que 75% dos corações são terra ruim. 75% dos corações vão enfrentar desafios e correm sério risco de perder a frutificação. Agora, por que Jesus contou essa parábola? Será que o principal objetivo de Jesus era ser fatalista? Era dizer assim: olha, a cada 4, só um vai dar certo, 3 vão dar errado. Será que quando Jesus ele apresenta os 4 tipos de coração, será que quando Jesus apresenta o problema de cada tipo de coração, o objetivo de Jesus era assim: se lasquem para lá e a cada 4, 3 vão dar errado. Será que é isso que Deus queria? Imagine que você é um fazendeiro e você tem terras. Não sei se você entende um pouco de agricultura, mas quando um fazendeiro ele tem um terreno e ele vai plantar, ele pega o dinheiro
todo que ele tem, e ele compra as sementes e ele põe lá no campo. Um fazendeiro qualquer, por mais bobo que ele seja, ele vai pegar todo o seu investimento, vai jogar lá na terra e vai falar assim: vamos ver no que vai dar. Eu acho que só 25% de todo esse investimento vai dar retorno. 75% eu vou desperdiçar. É isso? Jesus, ele estava contando uma parábola agrícola para um povo agrícola. Para um povo que vivia cultivando na terra. Não era igual a gente. Porque nós, hoje em dia, nós achamos que batata, que trigo, que azeite... Onde que nascem essas coisas, gente? A gente acha que nasce lá na prateleira do supermercado. Né? Você acha que batata nasceu lá no supermercado, né? Azeite, aquele azeite lá que você compra, né? O pão que você compra, ele nasceu lá no supermercado. Jesus, ele estava contando essa parábola para um povo que mexia com a terra, que produzia os seus insumos. Para um povo que entende do assunto. E para alguém que entende um pouco do assunto, vai saber. Se eu estou plantando as minhas sementes, antes de eu plantar as sementes, o que eu vou fazer? Eu vou preparar o terreno. Porque não é sustentável eu perder 75% das minhas sementes. Se fosse ao inverso, eu ganhar 75% e perder 25%, até era aceitável. Mas nenhum agricultor está disposto a perder 3/4 do seu plantio. Por que eu estou te mostrando essa matemática? Por que eu estou te provocando a isso? Porque eu tenho muita convicção de que Jesus, quando ele apresenta os tipos de coração, e quando Jesus apresenta o problema de cada coração, o que Jesus está dizendo é: se você preparar a terra, aquele terreno vai dar fruto também. E essa parábola, ela não tem um cunho fatalista de dizer, se o seu coração é terra ruim, já era para você. O que Jesus está dizendo é, vamos achar a causa do seu problema e vamos curar. Como nós curamos? Nós curamos por meio da palavra de Deus. Nós curamos por meio das ferramentas bíblicas de saúde emocional. Nós curamos por meio do discipulado. Uma igreja em células que tem líderes que estão discipulando. O que os líderes de células são? Os líderes de células são agricultores que estão cuidando dos corações, curando os corações. Quando uma pessoa converte, quando uma pessoa vem a Cristo, quando uma pessoa conhece a palavra, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, qual é a grande obra que o Senhor faz? Qual é a grande obra que a igreja faz no coração da pessoa? É curar o coração. É trabalhar o terreno, é trabalhar as causas de adoecimento. Para que essa pessoa, então, ela remova os problemas e ela esteja, então, apta para frutificar. Quando vocês organizam um seminário como esse de saúde emocional, o que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo os corações para serem ministrados, para serem curados. Para que o Senhor possa produzir frutos e a vida de cada um possa cumprir os propósitos de Deus. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar brevemente para cada tipo de coração. Você precisa entender qual é o meu tipo de coração. E você precisa entender qual cura Deus tem para mim. Para que eu possa ser livre, para que eu possa dar frutos. O primeiro tipo de coração é o coração à beira do caminho. O que é um caminho? Você certamente já andou em algum lugar de terra e você viu que existia uma trilha. Você olha na trilha, o chão daquele caminho, o chão daquela estrada, o chão daquela trilha é um chão duro. É um chão de terra batida. Ao lado do caminho, você tem o quê? Terra fofa. Se você plantar a semente na terra fofa, ela vai nascer. Se você plantar a semente no caminho, ela não vai nascer. Por quê? Porque a terra é dura. Agora, o que faz
o coração de alguém ser terra dura? O que faz um caminho ser duro é porque ele foi pisoteado, foi pisado. E pode ser que você tenha sido pisado pelas pessoas. Pode ser que você tenha enfrentado humilhações, abusos, rejeição, abandono. Pode ser que você tenha crescido num contexto de violência, de agressividade, de palavras duras. E se a sua família, se ao longo da sua juventude, você foi pisado, você aprendeu sofrendo bullying, sofrendo humilhações, e você aprendeu que as pessoas não são confiáveis, e você, para se proteger, foi se fechando cada vez mais. Porque você entende que se você se expor, se você se abrir, você será traído, você será humilhado, você sofrerá. Então, o sofrimento, os traumas da vida, as decepções com as pessoas, fazem o coração ficar endurecido. Fazem o coração ficar fechado, ficar no modo defesa, no modo desconfiança. Talvez você seja uma pessoa desconfiada. Talvez você seja uma pessoa dura. Talvez você seja uma pessoa brava, nervosa, que é um método de defesa, de proteção. Você já mantém a distância. A pessoa tenta chegar perto de você, você já fecha a cara, já trata ela mal para o quê? Não deixar ninguém chegar perto. Porque você já tem um alerta. Pessoas não são confiáveis, pessoas ferem. Se eu deixar essa pessoa se aproximar, ela vai me machucar. Então eu mantenho distância. O coração duro com as feridas, o coração duro com as desconfianças, com os medos, com os traumas. Agora, se você foi pisado pela vida e o seu terreno é esse tipo de coração, como que a gente resolve isso, gente? Como que um agricultor, ele vai consertar um terreno duro? Ele vai pegar uma ferramenta muito conhecida na terra, uma ferramenta pontiaguda, uma ferramenta chamada arado. O arado, ele tem garras, e ele entra na terra, e ele mexe a terra. Para quê? Para ela se tornar fofa. Porque a semente ela é pequenininha e ela é frágil. Certamente você já fez uma experiência na escola de pôr o feijãozinho no algodãozinho. Aquela sementinha, quando ela começa a germinar, ela é tão macia, tão frágil. Ela jamais vai conseguir perfurar um coração endurecido. E se o seu coração foi ferido, você vem para a igreja, você vai na célula, você ouve a palavra, mas a palavra ela não consegue penetrar no seu coração. Porque da mesma forma que você tem desconfiança com as pessoas, você também tem desconfianças com Deus. Você tem dificuldade de se entregar, você tem dificuldade de confiar. E esse tipo de coração endurecido pela vida é um lugar onde a palavra não consegue penetrar. E é um lugar onde o inimigo faz a festa, porque a palavra é pregada, você ouve a palavra, mas a palavra não te transforma, porque tudo que é pregado fica lá na superfície, e o inimigo vem e rouba. É só ele falar frases no seu coração. Ah, esse pastor aí, não confia nele não, só está querendo seu dinheiro. Ah, esse líder de célula aí, mó hipócrita, você viu ele? Está falando com você isso, mas você viu como é que ele tratou o filho dele? Você viu como é que ele dirigiu o carro? Então, o coração endurecido, a palavra vem, mas não penetra. E o inimigo vem e rouba a palavra. Para você ser curado, você precisa do arado de Deus. Você precisa de pontas de ferro, pontas de madeira afiada que vão entrar no seu coração e vão mexer na ferida.
e vão arrancar lá de dentro tudo aquilo que ficou endurecido. Se você permitir que o arado seja passado, se você permitir que toda essa história de abandono, de rejeição, de traição seja curada, você precisa confessar, você precisa falar, você precisa se abrir, você precisa encarar, mexer. Não adianta você, vou fingir que nada aconteceu, vou seguir em frente. Não adianta. Você precisa mexer com a ferida, mexer com o passado, mexer com essa história que está mal resolvida, passar o arado no seu coração, para o seu coração afofar de novo. Por meio do perdão, por meio da entrega, por meio da confiança, é que o seu coração será curado. O segundo tipo de coração é o coração com pedras. Esse coração, ele tem uma característica, porque ele tem a terra fofa. Ele tem uma camada de terra. E quando a semente da palavra cai, ela começa a brotar. Por quê? Porque há uma camada, há uma receptividade. Só que logo após essa camada superficial, há pedras. E quando a raiz começa a crescer, ela bate na pedra. E você tem uma planta que é superficial, uma planta que é frágil, e essa planta não vai resistir às provações. O único jeito de uma planta resistir às provações aqui, elas são representadas pelo quê? Pelas circunstâncias. Um vento forte, se uma árvore tem raízes superficiais, quando vem o vento, ele vai derrubar a árvore. E aquele fruto se perde. Então, se o seu coração, ele está alegre para receber o evangelho, só o evangelho bom, só o evangelho da prosperidade, você não vai resistir ao dia difícil, ao deserto, à crise, à provação. Ontem à noite o tema foi esse. Ontem à noite nós falamos das crises, dos desertos. E esse tipo de terreno número 2, a nossa geração tem muita dificuldade com ele. A nossa geração tem dificuldade com raízes profundas. A nossa geração, ela tende a ser superficial. A nossa geração adora prazer, facilidades, coisas imediatas, mas não gosta de perseverança, de problema, de desafio. A nossa geração, ela quer pegar a Bíblia e escolher os versos legais. Então, aquilo que fala que Deus vai me abençoar, aquilo que fala que Deus é amor, aquilo que fala que o Evangelho é maravilhoso e vai trazer bênção e vai curar a minha vida, essa parte eu quero. Mas a parte da Bíblia que fala de obediência, que fala do pecado, que me confronta, que me desafia a mudar, essa parte eu não gosto. E com esse tipo de coração, nós temos muitas pessoas. Quantas pessoas você já não viu que vieram para a igreja, que converteram, que eram aquela pessoa mais empolgada, adorava e adoro Deus, adoro a igreja, adoro minha célula. Ficaram alguns meses e quando vieram as primeiras crises, os primeiros problemas, as primeiras decepções, essa pessoa foi embora. É o terreno número 2. São emoções frágeis, que gostam só da parte boa, mas que não estão dispostos a encarar os desafios. São pessoas que não estão dispostas a construir um casamento. Elas se casam esperando que o cônjuge a faça feliz. Então eu vou casar e você vai me fazer feliz. E aí quando vem as diferenças, quando vem os conflitos, fala, eu não quero, vou pular fora desse casamento, porque esse casamento não está me fazendo feliz. É a geração do siga o seu coração. Faz aquilo que os seus sentimentos querem, que os seus sentimentos desejam. Se você quer dar fruto, se você quer raízes profundas, você precisa remover as pedras.
Você acha que um terreno cheio de pedras é algo fácil de resolver? Para você tirar a pedra do terreno, você precisa de quê? De trabalho duro. Você precisa de ferramentas, você precisa de paciência, você precisa de cavar, você precisa de arrancar aquele obstáculo. Muitas vezes nós estamos tropeçando em pedras pequenas demais. Carlos Drummond de Andrade já falava, no caminho tinha uma pedra. Não é isso? Você está tropeçando nas pedrinhas? Você está tropeçando nas provações? Se você não tem raízes profundas, se você está em busca do evangelho das facilidades, se você está em busca de um Deus que te serve e que faz tudo o que você quer, você precisa de arrancar as pedras do seu coração. Você precisa de entender os valores da paciência, da perseverança, da obediência. Eu, como pai, tentando educar meus filhos, eles sentem na pele a dor da obediência. Porque o filho, ele tem facilidade de obedecer quando eu mando ele fazer o que ele quer fazer. Se eu mandar os meus filhos, gente, hoje a minha ordem para vocês é ficar o dia inteiro assistindo televisão. Eles não vão ter dificuldade de obedecer essa ordem. Mas se eu der a ordem, hoje nós não vamos ligar a televisão e todo mundo vai sentar e estudar, aí já é difícil obedecer. A obediência é arrancar a pedra. É você dizer assim, o que eu quero fazer é isso, mas o que eu tenho que fazer é isso. Então eu vou trabalhar duro, eu vou encarar o desafio, eu vou encarar o trabalho, eu vou encarar a dor. Eu vou encarar o que Deus está me mandando fazer, eu vou obedecer, eu vou perseverar, e aí você remove a pedra. E quando você remover a pedra, o seu coração estará com raízes profundas. Jesus fala que aquele que ouve as palavras e pratica, é um homem prudente que construiu a casa com alicerce. E quando vierem as provações, a casa não vai cair, porque ela tem alicerce profundo. Da mesma forma, essa árvore, se você tem raízes profundas, você vai passar bem nas provações. Se você é superficial e só quer um Deus de amor, um Deus de facilidades, você não vai sobreviver às tribulações, às decepções, aos problemas. Quando vierem os problemas, as suas emoções vão entrar em parafuso. Você é uma pessoa que está buscando só prazer e facilidade. E as suas emoções vão te derrubar quando vier o dia mau, o dia difícil. Nós temos o terceiro tipo de coração, que é o coração com espinhos. Aqui é interessante porque não há um problema com o terreno. Ele não fala de algo que precisa ser corrigido no terreno. O que acontece aqui é que a semente da palavra de Deus, ela cresce com concorrência. A palavra cresce, mas as ervas daninhas crescem junto. E esse coração é um coração representado pela pessoa com a mente dividida. Representado pela pessoa que quer Deus, mas que também tem outros deuses aqui nessa terra. Pastor Mazinho aqui na hora do dízimo, na ministração, ele falou, Deus ele não vai aceitar ser o segundo. Se você ama muito outras coisas, não há lugar para Deus no seu coração. E aqui Jesus ele fala que quando o seu coração recebe a palavra, mas junto com a palavra você também ama muito outras coisas, as coisas da terra, os seus outros amores vão sufocar a palavra de Deus. Por quê? Porque o terreno do seu coração, ele não consegue nutrir um pomar lindo, cheio de ervas daninhas.
Porque essas plantas com espinhos, elas vão roubar o nutriente, elas vão roubar a vitalidade do pomar da palavra de Deus. E aí você não vai frutificar, porque a palavra vai crescer dividida e outras coisas vão roubar o seu coração, vão roubar a sua prioridade. E você precisa conferir no seu dia a dia como anda a sua agenda. A sua agenda, ela reflete o quanto você ama Deus e o quanto você ama a sua palavra. Quanto tempo você dedica a buscar o Senhor? Quanto tempo você dedica a obedecer o que Ele te manda? Quanto tempo você dedica a servir as pessoas? Porque Deus, Ele ama as pessoas e se você ama a Deus, você também vai amar as pessoas. Então, um coração que ele está aqui na igreja, mas que ele ama só a si, ele não vai dar frutos. Porque você precisa muito de ganhar dinheiro, porque você precisa muito descansar, porque você está muito focado no seu lazer, porque você está muito focado em se proteger, em se guardar. E um cristão que está muito voltado para si, e um cristão que está cheio de amores e dividido, que Jesus ele fala, com as preocupações e os prazeres da vida, se você está dividido com preocupações e prazeres da vida, dominado por ansiedade, dominado por controle, você fala, eu tenho que produzir, eu tenho que ter dinheiro, a minha segurança está nisso. O meu tempo é dedicado a isso. Você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para estar na igreja, você não tem tempo para servir ao Senhor, você não tem tempo para liderar uma célula, você não tem tempo para dedicar, para discipular pessoas. Você não tem tempo, por quê? Porque você está focado em cuidar das suas preocupações. Você está ansioso, suas emoções estão dominadas por medo, por ansiedade, por acúmulo, por prazer, por avareza. E é para mim, para mim, para mim. E quanto mais você acumula, quanto mais você consome, mais a sua agenda e o seu coração sufocam a palavra de Deus. E o único jeito de você dar fruto, se você ama demais esse mundo, se você anda preocupado, ou se você busca prazeres, você vive para isso, o único jeito é você se render, se arrepender, arrancar da sua agenda, arrancar da sua vida essas ervas daninhas que estão impedindo você de dar fruto. Deixa eu te contar uma coisa, você pode ter muito prazer, você pode acumular muitas riquezas, você pode ser muito bem sucedido aos olhos desse mundo. Você vai acabar a sua vida vazio e frustrado. Porque não foi para isso que Deus te criou. Saúde emocional não tem a ver com prazer. Saúde emocional tem a ver com propósito. Saúde emocional tem a ver com você ter a convicção e a realização de cumprir os planos de Deus para a sua vida. Uma pessoa que cumpre o propósito, ela é muito mais saudável e feliz do que uma pessoa que tem prazer. Foi feita uma experiência e eles pegaram um grupo de pessoas e eles deram $200 para esse grupo de pessoas. E falaram com eles assim, você vai pegar esse dinheiro e você vai comprar presentes para você mesmo. Pegaram um outro grupo de pessoas, deram $200 e falaram, você vai usar esse dinheiro e vai comprar presentes para pessoas, para quem você quiser. E então, esses dois grupos compraram os presentes, um grupo comprou para si, o outro grupo comprou para os outros. E depois daquela experiência, eles fizeram vários exames nessas pessoas. Eles mapearam com aqueles aparelhinhos a atividade cerebral. Eles fizeram um exame de sangue. E sabe o que eles identificaram? Eles identificaram que o grupo que deu presentes, ele ativou no cérebro áreas ligadas à felicidade, a prazer e à realização muito maiores do que aqueles que compraram presentes para si. Quando eles fizeram exames nesse grupo que deu os presentes, eles identificaram menor inflamação,
No grupo que comprou presentes para si, o sistema imunológico estava mais ativado, o sangue estava mais inflamado. No grupo que deu presentes, os índices de exame de sangue, de atividade cerebral estavam muito melhores. Por quê? Porque aqueles que vivem em busca de prazeres, em busca de acúmulo, acham que isso vai trazer para você saúde emocional, alegria, prazer, felicidade. Mas a própria ciência e os exames mostram o que Jesus já falava. Lá em Atos fala assim, o apóstolo Paulo ele diz, nas palavras do nosso Senhor Jesus, melhor é dar do que receber. Tem muito mais saúde emocional e vida e propósito e sentido para alguém que dá frutos da palavra, que tem uma vida frutífera no reino. Uma pessoa que é frutífera no reino, ela será muito mais saudável emocionalmente do que uma pessoa cheia de espinhos, dominada pelas preocupações e pelos prazeres da vida. Abra mão, entregue os seus ídolos, renda os seus sonhos a Deus, renda a sua agenda a Deus, e Ele vai dar para você vida, paz, saúde, propósito. O último tipo de terreno é a terra boa. Enfim, chegamos aqui. Chegamos naquele grupo de pessoas que vai dar fruto. Naquele grupo de pessoas que se converte, que recebe a palavra com alegria, que a palavra cria raízes, que a palavra frutifica. Esse é o povo mais feliz da terra. Esse é o povo mais saudável da terra. À noite nós vamos falar sobre o Salmo 1. E o Salmo 1, ele mostra que a árvore que tem raízes, ela dá fruto no tempo certo, tudo que ela faz prospera. É uma pessoa abençoada. A pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas a ela. É uma pessoa que ela não depende das circunstâncias externas, porque a sua fonte é Deus, é a presença de Deus, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é alguém que tem sim a felicidade verdadeira, que tem uma vida cheia de sentido e cheia de propósito. Nós estamos trabalhando vários conceitos de saúde emocional. Um dos conceitos mais importantes de saúde emocional se chama propósito. Existe um médico judeu que passou pelos campos de concentração chamado Viktor Frankl. Ele é um dos nomes mais importantes da ciência contemporânea, um psicólogo, um médico, um cientista muito reconhecido. E um dos principais conceitos que ele desenvolve é o conceito de propósito. E ele mostra que uma pessoa que tem propósito, ela tem saúde emocional num nível totalmente diferente do que as pessoas que vivem apenas com coisas momentâneas. Se a sua vida é só coisa da terra, só coisa momentânea, se você está aqui na igreja apenas buscando solução de Deus para os seus problemas momentâneos, você vive um evangelho raso, uma fé pequena. Jesus, eu falei isso ontem, Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz. Jesus não morreu na cruz para curar a sua enfermidade, para te dar um emprego novo, para resolver seus problemas da terra. Ele tem toda a condição de fazer isso e ele faz isso com muita generosidade, mas Jesus morreu na cruz para resgatar a gente do domínio das trevas, para perdoar os nossos pecados, para nos dar propósito, para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma vida que impacta a vida das outras pessoas. Se você ama o Senhor, se você entende o evangelho integral, não o evangelho parcial, não o evangelho das facilidades, dos prazeres, não o evangelho desse Deus que me serve, se você entende o evangelho completo e você ama o Senhor e quer dar fruto que glorifica o Senhor, aí você é o tipo de terreno 4. Aí o seu coração é terra boa. Aí o Senhor vai usar a sua vida e você vai ser uma pessoa muito impactante na nossa geração. Impactar a nossa geração é criar filhos que glorifiquem a Deus.
É você amar e servir sua família, seus vizinhos. Se você é uma senhora, uma dona de casa, e tem lá uma amiga, uma vizinha que está sofrendo, que está em depressão, que está doente, você aconselhar e você orar por ela e ela conhecer o Senhor por meio da sua vida, você está dando frutos. Se você, como líder de célula, alguém que está servindo a Deus, que está usando os seus dons, usando o seu tempo para abençoar a vida das pessoas, você está dando fruto. Então que você, na simplicidade da sua vida, no seu dia a dia, com aquilo, com os talentos que Deus pôs na sua mão, você plantar e você gerar frutos com isso, é o que Deus espera de você. Cada um no seu talento, cada um com o seu tempo, cada um com os dons que tem, amando o Senhor e amando as pessoas, você vai dar muito fruto e você vai chegar ao final da sua vida com um sentimento de realização. Vai passar pelas provações, vai ter suas feridas curadas. É isso que o Senhor tem para nós. Jesus apresenta os 4 tipos de terreno. E o objetivo de Jesus não é dizer que apenas 1 a cada 4 vai dar frutos e vai dar certo. O objetivo de Jesus é mostrar qual é o problema de cada coração e junto com o problema nós encontramos o remédio e o momento da cura e da transformação de cada coração. Nós precisamos orar por isso. Queria que a banda viesse. Você orou no início. Você pediu a Deus para te mostrar qual tipo de coração você tem. Você conseguiu identificar o que precisa ser trabalhado no seu coração? Você conseguiu aí entender o que está impedindo você de dar frutos? Essa é a hora de você buscar o remédio. Nós vamos orar e eu quero só falar rapidinho com você sobre o remédio para o primeiro tipo de coração. O coração da beira do caminho, o coração que foi pisado pelos homens. E no arado de Deus existe um remédio que é o remédio mais poderoso do universo. O remédio mais poderoso do universo se chama perdão. Não existe nada mais poderoso, nada mais curativo do que o perdão. Mas o perdão é um remédio difícil, como um arado, que ele é pontudo e ele fere. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a muitos. Esse texto ele fala de uma semente. Na parábola de Lucas 8, nós trabalhamos a semente da palavra de Deus. Aqui o autor de Hebreus está trabalhando um outro tipo de semente. Essa semente, você ganha ela de presente quando alguém te fere. Quando alguém fere você, quando alguém ataca você, quando alguém te decepciona, quando alguém te trai, quando alguém abusa, quando alguém rejeita, quando alguém te humilha. Quando alguém faz mal a você, você ganha de presente essa semente. E nessa semente vem escrito assim: mágoa. A semente da mágoa é o presente que todos ganhamos quando somos feridos, quando somos pisados. Você ganhou ela. Você não tem como escolher isso. Se alguém te feriu, você recebeu a sua sementinha de mágoa. Perceba que aqui em Hebreus, ele não está dizendo que não sinta mágoa. Ele não está dizendo é um absurdo você ficar magoado quando alguém te fere. Ele não está dizendo isso.
Mas ele está dizendo que você não pode deixar a mágoa criar raízes. Como que a mágoa cria raízes? Quando a gente cultiva ela. Quando a gente fica relembrando, quando a gente fica remoendo, quando a gente fica planejando a vingança, quando a gente fica querendo que a pessoa se dê mal, quando a gente ora, Deus destrói a vida dele, mata ele, Senhor. Nós temos salmos com Davi fazendo esse tipo de oração contra os inimigos dele. Mas depois ele fala, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, cuida dos meus inimigos, eu entrego a justiça nas tuas mãos. E se você abrigar a mágoa no seu coração, se você falar, foi injusto, eu não aceito, eu não libero, eu não perdoo, essa pessoa tem que pagar. Se você agarrar a mágoa, o que ela vai fazer? Ela vai criar raízes. Você lembra da parábola que eu contei no início, das sementes mágicas? Se você cultivar mágoa no seu coração, ela não vai dar fruto doce. Porque o fruto da mágoa é amargo. E uma pessoa dominada pela mágoa é uma pessoa amargurada. É uma pessoa amarga. É uma pessoa difícil de engolir. A mágoa se manifesta na vida da gente de diversas maneiras. Algumas pessoas magoadas se tornam pessoas muito fechadas, muito duras. Outras se tornam pessoas muito críticas. E elas são melhores que todo mundo, elas sabem tudo, elas têm todas as respostas, tudo dos outros é ruim, tudo delas é melhor, e elas criticam tudo, não aceitam nada. Outros se tornam pessoas coitadas, com espírito de autocomiseração. Ai, tadinho de mim, eu sofro tanto, minha vida é tão ruim, tenha dó de mim, tenha piedade. A mágoa, ela se manifesta de várias formas na vida de uma pessoa. Mas algo há em comum, a pessoa amarga, ela contamina tudo ao redor. Ninguém gosta de estar perto dela, ela não constrói relacionamentos significativos, nem ela gosta dela mesma, nem ela gosta da própria companhia. Tudo resultado da mágoa. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. É a pior coisa, não existe nada pior na sua vida do que você cultivar mágoa e ter raízes de amargura no seu coração. Sabe por quê? Porque isso afeta você por inteiro. A mágoa, ela vai afetar você, corpo, alma e espírito. O corpo, porque o seu corpo adoece. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa amargurada, ela adoece. Existem doenças autoimunes, doenças cardíacas, vários tipos de doença, de enfermidade, dores crônicas, dores reumáticas, vários tipos de doenças são causadas pela mágoa. O seu corpo definha. O salmista, Davi, ele fala, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu cultivei a culpa e o peso e a mágoa no meu coração, o meu corpo gemia, os meus ossos doíam, o meu corpo definhava por causa da culpa e da falta de perdão. A mágoa pode ser contra o outro, pode ser contra você. A mágoa contra o outro é a mágoa, a falta de perdão. A culpa é a mágoa contra você mesmo. E se você deixar isso crescer no seu coração, isso vai destruir a sua vida. O corpo vai destruir a sua alma, óbvio, já expliquei tudo o que acontece com a alma de uma pessoa amargurada, tudo que acontece com os relacionamentos de uma pessoa amargurada, tudo que acontece. Mas existe algo ainda pior, que a mágoa, ela compromete o seu espírito. O que eu falei, talvez você não tenha percebido, mas o versículo de Hebreus, ele fala assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha que loucura isso aqui. A graça de Deus é o poder perdoador. É o poder que foi liberado na cruz do Calvário. É o amor de Deus disponível para você. O poder do perdão, o maior poder do universo, a graça de Deus. E aqui o texto está dizendo é que se você não perdoa, você está se excluindo
recebendo a graça de Deus. Imagine que a graça de Deus é como um grande guarda-chuva que está aqui. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo assim: Senhor, eu não quero o perdão. E eu vou sair do guarda-chuva. O perdão de Deus está lá, a graça está lá. E quando eu escolho não perdoar, eu estou saindo debaixo disso e está falando: Deus, eu não quero o seu perdão, eu estou por conta própria. Ao invés de escolher a graça, ao invés de escolher o perdão, eu escolho a justiça. Ao invés de escolher a misericórdia, eu escolho a ira. E este é um movimento de alguém com o coração endurecido que não quer perdoar. Isso é tão sério que Jesus trata isso. Talvez você não saiba. Você pensa assim: o perdão de Deus é incondicional. Você acha isso? Que o perdão de Deus é incondicional? Deixa eu te contar, o perdão de Deus não é incondicional. Existe uma condição para você receber perdão. E não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é o seu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso em Mateus. Em Marcos, Jesus diz: e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Na parábola de Lucas que eu li no início, Jesus diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Esse assunto ele é tão sério que Jesus conta uma parábola. Eu não vou aprofundar nessa parábola, nós vamos orar agora, mas a parábola do credor incompassivo, que está em Mateus 18. Jesus ele conta daquele servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Esse servo foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. E ele não quis perdoar um outro que lhe devia 100 denários. Você sabe a diferença de um para o outro? Deixa eu te contar. Um talento são 35 quilos de ouro ou de prata. Se nós formos usar essa conta e multiplicar pelo quilo do ouro, quilo da prata. Eu estou na dúvida aqui se eu fiz a conta pelo quilo do ouro ou da prata, mas a conta que eu fiz diz que 10.000 talentos dá mais de 1 bilhão de reais. A dívida desse cara era uma dívida de mais de 1 bilhão e ele foi perdoado. Um denário era um dia de um trabalhador, 150 reais. 100 denários era meio ano de trabalho, 1/3 de um ano de trabalho. Era algo equivalente a uns 15.000 reais. O que Jesus está dizendo é que nós fomos perdoados pelo Rei do Universo da nossa dívida bilionária, da nossa dívida impagável. Sabe quanto que é convertido em dias? Porque os 100 denários, eles eram equivalentes a 100 dias de trabalho. Se você pegar os 10.000 talentos e converter em 10 dias de trabalho, sabe quantos dias que dá? Dá mais ou menos 16.000 anos de trabalho. Trabalhando todos os dias. Você tem 16.000 anos para pagar suas dívidas diante de Deus? Sabe o que Jesus está dizendo? Por causa dos seus pecados, por causa das suas dívidas, vocês iam ficar a eternidade pagando a sua dívida, porque a dívida de vocês para comigo é uma dívida impagável. E eu perdoei a sua dívida. E agora você não quer perdoar alguém que te ofendeu.
alguém que te feriu. Jesus não está menosprezando as ofensas que você sofreu. 15 mil reais é um bom dinheiro. Se para você 15 mil não vale nada, eu vou te passar meu Pix, você põe na minha conta. Se você não liga para 15 mil, eu ligo. Então Jesus não está menosprezando a sua ofensa. O que Ele está dizendo é que a ofensa que Ele te perdoou é incomparável. E ao final dessa parábola, Jesus ele diz: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Está aí o perdão condicional de Deus. Qual é a condição? A condição é você entender o tamanho do perdão que Ele liberou sobre você. A condição é você entender que a sua dívida era impagável e que o amor dele por você, o que ele liberou por você, é a coisa mais maravilhosa que existe. E que as ofensas que você sofreu não se comparam com as suas ofensas ao Senhor. E o dia que você entender a grandeza da graça, a grandeza do amor de Deus, a grandeza do perdão de Deus, você estará apto a perdoar aquele que te feriu. O nosso Senhor, Ele foi ferido, Ele foi humilhado. O único homem justo que pisou nessa terra, o único homem santo, o único homem que nunca cometeu um pecado, foi traído, foi espancado, foi traído pelos seus amigos, abandonado pelos seus amigos. Mentiram para ele, enganaram ele, fizeram falso testemunho, declarações injustas. Tiraram sua roupa e sua nudez foi exposta, o seu corpo foi violentado. Ele foi morto. Ele foi morto injustamente. Se tem alguém que foi injustiçado, foi Jesus. Se teve alguém que abriu mão, foi Jesus. Se tem alguém que merecia justiça, foi Jesus. Mas Ele fez tudo isso voluntariamente para nos perdoar. E quando nós não perdoamos quem nos ofendeu, nós estamos ofendendo Ele, dizendo: Jesus, o que o Senhor fez por mim não tem valor. Eu não estou nem aí para esses milhares de anos de dívida que eu tinha com o Senhor. Eu quero meus 15 mil reais. Eu quero meus 100 dias de trabalho que esse meu irmão me deve. E quem não perdoa, coração pisado, coração endurecido, não vai dar fruto, não vai ter intimidade com Deus, não vai frutificar, não vai florescer. E a sua vida acaba se tornando amargurada e triste e doente. Então nós vamos agora fazer um momento de oração. E nós vamos agora trabalhar os nossos corações. Jesus apresentou 4 tipos de coração. Qual é o seu? Qual remédio você precisa nessa manhã? Quero te convidar a se colocar de pé e eu quero que você comece a orar, apresentando mais uma vez o seu coração a Deus. Apresente ao Senhor que remédio você precisa, que cura você precisa, que ferramenta você precisa passar agora no seu coração. Você precisa passar o arado do perdão. Você precisa passar uma britadeira para arrancar as pedras. Você precisa arrancar os espinhos e ervas daninhas, preocupações e prazeres da vida. O que você precisa? Faça agora, faça uma oração. Pega tudo isso que o Senhor falou com você e faz aí uma oração. Faz uma oração. Pede a Deus para curar o seu coração agora. Eu quero dar a você a oportunidade de fazer um movimento. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra, muitas vezes Deus está lançando um desafio, muitas vezes Deus está requerendo algo de nós. Aquilo fica ali meio na superfície
e a gente não permite que aquilo entre. E a gente acaba indo embora e aquela palavra adormece e esfria e a gente segue do mesmo jeito. Por isso nós temos o hábito nas igrejas de fazer um apelo. Um apelo é quando você faz um movimento, um passo de fé, um movimento exterior para marcar o momento, para marcar o dia. É um momento de entrega, um momento de altar, é um momento onde você vai aprofundar no que Deus está falando com você. E se você, independente de qual dos 3 tipos de coração que você precisa tratar, você quer fazer um voto, uma aliança, um concerto com Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. É um passo seu. Talvez você vai agora tomar a decisão de perdoar alguém e passar o arado no seu coração endurecido. Talvez você vai arrancar as pedras. Você estava passando por crise, por provação, e está querendo abandonar, e está com raiva de Deus, e está com o coração duro. Talvez você está muito apaixonado com esse mundo, a sua agenda está muito dividida, o seu coração está dividido, e você quer dar um passo de fé. Então você que quer o arado, você que quer arrancar as pedras, você que quer arrancar os espinhos, eu quero que você saia agora do seu lugar e venha aqui à frente. É um concerto muito importante, não importa qual foi a situação, mas eu quero que você venha. Pode vir aqui, não fique com vergonha, gente. Se você perder esse momento por causa da opinião dos outros, eu estou fazendo um apelo super geral, ninguém vai saber o que é, porque são vários temas, mas você precisa vir. Vem mais para frente, não bloqueie o corredor aí não. Podem vir. Se você quer fazer um concerto com Deus, se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer renovar os seus votos, se você quer que Deus cure o seu coração, talvez você fala: Deus, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, eu não estou dando fruto, minha vida está esquisita, eu quero cura. Vem aqui fazer o seu concerto com Deus. Não perca esse momento. Esse momento é o momento da semente aprofundar. Esse é o momento da semente gerar raízes, germinar. A banda vai nos dirigir em uma canção. Você que veio à frente, você que não veio, ainda dá tempo de vir. Mas eu quero que, independente se você está aqui à frente, se você está no seu lugar, você vai agora, nesse momento, fazer as suas orações. Eu quero falar em especial com você que precisa perdoar. Enquanto essa música toca, eu quero desafiar você a entregar a pessoa que te feriu. Se você foi ferido, se você foi humilhado, traído, agora você vai fazer uma oração de entrega. Você vai entregar essa ofensa. Você vai tomar a decisão. Perdoar é muito difícil. Perdoar é muito doloroso. Mas agora você vai dar um passo. Você vai tomar a decisão e vai entregar essa ofensa. Vai entregar a vida dessa pessoa. E enquanto a música toca, eu queria que você cantasse, eu queria que você orasse. Faz uma oração. Eu tenho ensinado isso para vocês desde o primeiro dia. A oração da cura, ela precisa ser sincera. Ela precisa vir lá do fundo da alma. Então agora, enquanto a banda toca, faz as orações mais sinceras que você conseguir diante de Deus. Perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas eu não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no
tira a dureza do meu. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Ah, Jesus, vem curar os corações aqui nesta manhã, Senhor. Deus, nós abrimos mão do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa dureza, da nossa autossuficiência, da nossa justiça própria. Nós abrimos mão, Deus, das nossas verdades, das nossas prioridades, dos nossos ídolos, dos nossos sonhos, da nossa agenda. Abrimos mão dos direitos do passado, das feridas, da justiça própria. Deus, nós abrimos mão e nós entregamos aqui o nosso coração aberto. Passa, Deus, no nosso coração a ferramenta da cura. Passa o arado remexendo essa ferida que fez a gente ficar duro, que impediu a frutificação. Deus, a nossa decisão é perdoar. Jesus foi o homem mais injustiçado dessa terra e ele entende de dor, de humilhação, de traição, entende de abuso, entende de violência e ele foi o primeiro a perdoar. E nessa manhã, Deus, nós seguimos os teus passos. O Senhor é o nosso mestre, nós somos apenas servos do Senhor e seguimos os teus passos, assim como o Senhor nos perdoou. Nós escolhemos perdoar os nossos ofensores. Nós escolhemos perdoar aquele que nos fez mal, Deus. Nós entregamos a ferida, entregamos a ofensa nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor cure o nosso coração. Nos capacita a perdoar. Nos capacita a não sermos mais escravos da ferida, do passado, da mágoa. Arranca, Deus, toda raiz de amargura que tem feito a gente ficar endurecido, crítico, reclamão, reativo. Arranca, Deus, a autopiedade, arranca a dor emocional, arranca, Deus, a ferida, o senso de justiça. Deus, traz a cura, traz o arado do perdão sobre os nossos corações. Vem com a tua vida, vem com a tua vida sobre nós. Levanta aqui uma igreja sarada, um povo curado, um povo frutífero, um povo que dá frutos, um povo que ama o Senhor, que vive por propósito e não por prazer. Um povo que resiste no dia da provação, que passa os desertos. Um povo forte, um povo que é maduro, um povo que parece com Jesus, um povo que ama, que serve, que dá fruto. Abençoa as células, abençoa os líderes, abençoa os crentes maduros dessa igreja. Que cada cristão dessa casa seja um cristão que sabe perdoar, que sabe dar outra face, que sabe amar, que sabe servir. Que João Pessoa, que todo o estado da Paraíba conheça Jesus por meio desses irmãos queridos, que eles possam elevar o nome de Jesus nessa cidade, que eles vivam vidas lindas, vidas cheias de propósito, vidas frutíferas, porque o Senhor Jesus disse: se nós permanecermos em Ti, daremos muito fruto, e esses frutos vão dar glória
ao Pai. Que seja assim, que a Igreja Batista Bancários seja uma igreja de homens e mulheres que permanecem em Cristo, de homens e mulheres que têm coração curado, que têm coração como terra boa, que têm coração que produz frutos a 100 por 1. E que Jesus e o Pai sejam glorificados por meio dos frutos desses irmãos, por meio dos frutos dessa igreja. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe, e a gente fala isso sempre, né? Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de cada sentimento, né? Do nosso coração, da nossa história, né? Das nossas lutas, dores, medos, tudo isso. Ele sabe. E não só sabe, Ele quer curar, restaurar, transformar, para que a glória dEle, o amor, a graça dEle seja vista em nós. Esse é o propósito dEle. Você sabe que um processo de tratamento de saúde, ele não é um momento só. Às vezes nós vamos ao médico, né, quando não está bem, mas é um primeiro passo. Primeiro passo. E daí o médico vai e diz como que deve ser o processo, né? Está acontecendo conosco, né? Comigo, com Suzy, Mariana, lá no consultório, doutor Diego, doutora Thaís. A gente já tem uns 2 meses, né? Eu acredito. Toda quinta-feira a gente está lá. Processo. O que Deus está fazendo conosco aqui, desde sexta-feira, um processo. O Senhor está ministrando. Cada encontro, o Senhor está tratando, está falando. Ontem foi incrível. Mas hoje à noite, irmãos, é o encerramento desse seminário. Fechamento. Que também tenho certeza que o Senhor vai, né, ministrar e tocar e falar ainda mais. Não encerre o processo. Não deixe pela metade. Não paralise. Venha de novo. Receba mais. Até transbordar. Amém? Senhor, muito obrigado. O Senhor tem feito e tem falado de uma forma tão poderosa, Deus. Porque nós cremos, o Senhor tem propósito para cada um de nós. E antes de fazer por meio de nós, o Senhor faz em nós a tua obra. Essa obra começou em nós, em cada um aqui. E nós vamos encorajar outros a virem à noite também. Porque todos necessitam andar na tua presença. E andar com leveza, com paz, amor, alegria. Vivendo o propósito. O propósito. Leva-nos em paz, ó Deus, e dá-nos um domingo todo, ainda de reflexão, que a gente guarde, né, essa palavra no coração. Que o Senhor Deus dê ao pastor Breno, à pastora Juliana, Deus, assim, sabe, toda a recompensa do céu, Deus, pela obediência deles, pela disponibilidade, pela entrega, né, que eles já fizeram e fazem todos os dias, ao dizer sim ao Senhor, Deus. No nome de Jesus. E à noite, Deus, que estejamos aqui para esse tempo tão poderoso de presença, de poder, de palavra, de restauração, porque nós sabemos e o Senhor está nos preparando, Deus, para obras maiores. Para obras maiores. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode ser melhor, né? Pode ser mais forte, porque é para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Olha só, você não vai perder o bolo do aniversário dessa noite, né, gente? Então não deixa de vir. Hoje tem bolo.
Isso é especial demais, tá bom? Deus abençoe a todos. O livro, gente, gente, vocês não querem que o pastor volte com esse livro para BH. Lá já tem livro, né? Nós que precisamos. Então, adquira o seu agora, em nome de Jesus. Está aqui, o Daniel está ali na livraria. Você pode fazer isso agora.